princípios da boa-fé e da finalidade. Falando dos princípios, são aí os 10 princípios, mais o princípio da boa-fé, que fica no caput do artigo 6º. Então, é a finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação, responsabilização e prestação de contas e a boa-fé. Vamos falar um pouquinho de cada um deles aqui. Primeiro, a boa-fé, né? Como foi feita uma pergunta anterior aí, como é que eu sei que o controlador fez a eliminação dos dados, né? É o princípio da boa-fé que deve ser respeitado. É o princípio da transparência, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que deve ser respeitado. Então, quando a ANPD, por exemplo, for aplicar alguma sanção a um operador, a um controlador, a um agente de tratamento, ela vai verificar se aquela empresa atuou com boa-fé. Ou seja, eu fiz tudo o que eu podia para poder evitar esse incidente de segurança. Eu usei os dados para a finalidade específica para a qual que eu acabei divulgando para o titular. Eu estou agindo de boa-fé? Se está agindo de boa-fé, isso acaba sendo um ponto a favor do agente de tratamento, mesmo em casos de incidente de segurança. Então, tem aí só um exemplo que eu trouxe para vocês. Então, por exemplo, tem aí na esquerda uma manchete: loja da C&A usou dados de candidatos a emprego para bater meta de cartão. A empresa agiu de boa-fé nesse caso? Não, né? É óbvio. O objetivo da empresa, quando coletou os dados pessoais, era para verificar se aquela pessoa estava ou não apta a uma vaga de emprego. Foi para fazer a seleção de candidatos para um emprego. Não foi para poder enviar cartão para a casa das pessoas. Então a empresa agiu de má fé e ela foi multada em relação a isso. Do outro lado, nós temos aí que após incidentes de segurança, seguradora avisa clientes sobre vazamento de dados. A empresa agiu de boa fé? Sim, agiu. Teve um incidente, ela foi transparente e comunicou aos titulares que houve um vazamento de dado. Então ela está tomando as ações necessárias, está dando transparência a esse problema e está agindo de boa fé. Então esse princípio é muito importante e interessante, porque ele mostra que o agente de tratamento está comprometido com os princípios da LGPD, comprometido com a proteção e privacidade de dados. Ok? Finalidade. A finalidade é aquele princípio que deve especificar qual é o objetivo da coleta e tratamento daqueles dados pessoais. Por que eu estou fazendo o tratamento desses dados pessoais? Essa finalidade deve ser legítima, ou seja, deve ser legal, do ponto de vista legal, ela deve ser justificada, deve ser um bom senso, razoável e justo. Voltando ao exemplo da farmácia, quando você dá o CPF, você, titular do dado, você dá o CPF para que a farmácia te dê um desconto. Não para que a farmácia doe e venda seus dados pessoais para laboratórios ou para planos de saúde. O objetivo ali é obter um desconto. Então, essa finalidade deve ser legítima. Ela deve ser específica. Ou seja, ela deve ser definida especificamente, em detalhe. Não adianta eu colocar uma finalidade genérica. Eu vou coletar seu dado pessoal aqui para fazer, sei lá, uma coisa genérica, uma coisa grande, qualquer coisa, sem especificar objetivamente qual é a finalidade. Também isso não pode. Ela deve ser explícita, deve ser clara, transparente, sem ressalvas ou restrições. Sabe aquelas letrinhas miúdas em contratos? Isso não pode ter quando for fazer a finalidade. Então você põe lá a finalidade para você me passar, para eu tratar os dados pessoais, para obter desconto em remédio. E aí tem lá um asterisco, e lá embaixo, em letras miúdas, escrito: e também para repassar essas informações para laboratórios e planos de saúde. Então isso também não pode acontecer. Além de ferir o princípio da finalidade, fere também o princípio da boa-fé. A pessoa, o controlador, o agente também está agindo de má-fé nesse caso. E ela deve ser, a finalidade, informada, bem informada, destacada, apartada, em uma cláusula apartada, colocada num quadradinho, se for alguma coisa escrita. Então, quanto mais clara for a finalidade, mais destacada for a finalidade, melhor. Ok? Bem, esse é o princípio da finalidade. É um dos principais princípios, né? Baliza aí todo o tratamento de dados. É porque eu vou fazer o tratamento. Vou fazer o tratamento, vou coletar os dados pessoais, vou tratar, para te dar um desconto no remédio. Beleza, é isso. Deu desconto, não precisa mais. Esse dado tem um ciclo de vida, né, dentro da instituição, dentro do agente de tratamento, e ele deve ser eliminado ou anonimizado ou mantido se for uma requisição, um requisito legal ou regulatório.